A nova proposta de delação premiada entregue pela defesa de Daniel Vorcaro pode ser rejeitada pela Polícia Federal nos próximos dias. Segundo apurou o analista Eli Jonas Maia, a PF e a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro se reuniram nesta terça-feira em meio à expectativa de uma definição formal por parte de investigadores se a proposta de delação premiada apresentada será aceita ou rejeitada. A defesa sustenta que a nova proposta contém elementos inéditos para a investigação, mas integrantes da cúpula da Polícia Federal avaliam que ela está insuficiente e defendem a rejeição mais uma vez. A dúvida é se Vorcaro voltaria para a penitenciária, já que sua permanência na superintendência da PF em Brasília foi condicionada à celebração do acordo de delação. O Matheus Teixeira volta ao Prime Time agora ao lado do analista Caio Junqueira aqui em São Paulo para tratarmos justamente desta possibilidade de a Polícia Federal rejeitar a segunda proposta de delação feita por Daniel Vorcaro. Mais uma vez começando contigo, Matheus, os advogados do ex-dono do Banco Master ainda acreditam que podem salvar esse acordo, ao menos com uma das partes envolvidas, é isso? Perfeito, Yuri. O mundo dos sonhos da defesa de Daniel Vorcaro era firmar uma delação com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, os dois órgãos que estão tocando as investigações. Mas, na leitura ali dos advogados que atuam na defesa, mesmo que a Polícia Federal venha a rejeitar essa segunda proposta, ainda pode ter margem para negociação com a PGR, com a Procuradoria-Geral da República. Na visão dos advogados, desde o início, a Polícia Federal apresentou uma resistência maior do que a PGR em relação a esse acordo, e é importante frisar que a PGR é, inclusive, até mais importante que a Polícia Federal em relação a acordos de delação premiada como um todo, porque é a Procuradoria-Geral da República, nesse caso, o órgão de cúpula do Ministério Público, que é a titular da ação penal, que é a expressão usada na Constituição, e é quem, ao final, vai apresentar a denúncia contra ele, que pode ensejar a condenação. Portanto, na hora da negociação sobre o benefício a dar para o delator, a PGR tem um poder maior do que a própria Polícia Federal. O mundo dos sonhos seria os dois andar em conjunto, obviamente porque são os dois órgãos que tocam a investigação, mas na avaliação da defesa teria espaço ainda, mesmo em rejeitando essa segunda versão, a Polícia Federal daria ainda para negociar com a Procuradoria-Geral da República, mas claro, essa negociação extensa e esse vai e vem está desgastando também a relação com a PGR. A PGR tem a esperança de que a delação eventualmente aponte os caminhos mais fáceis e consiga facilitar o ressarcimento do dinheiro desviado. Estamos falando aí desde o início em um montante que pode ultrapassar 50 bilhões de reais e até o momento ainda nada foi recuperado, e que Daniel Vorcaro poderia apresentar os caminhos aí nessa delação para conseguir recuperar ao menos parte desse valor. Mas mesmo que a defesa tenha essa esperança, na Procuradoria-Geral da República ainda há uma intenção de continuar nessas negociações nos próximos dias, mas também o receio ali vem aumentando dia após dia, justamente pela compreensão de que Daniel Vorcaro não está entregando tudo o que tem, e também pela compreensão de que o próprio celular de Daniel Vorcaro já trouxe muitas provas. As buscas e apreensões, documentos, já tem muita coisa elucidada, mas a PGR ainda mantém ali um fio de esperança de que uma eventual delação possa ajudar na recuperação do dinheiro que abriu esse rombo bilionário no Fundo Garantidor de Crédito e também no Banco Regional de Brasília. A Polícia Federal, por sua vez, está mais reticente ainda, está prestes aí, segundo a gente tem apurado, tá até a rejeitar essa segunda proposta, mas a defesa aposta que mesmo a PF impondo essa nova derrota, poderia a Procuradoria continuar a negociação. A própria Procuradoria diz que continua a negociação, mas também está cada dia mais com o pé atrás, Yuri. Caio Junqueira, meu boa noite a você agora. Você também conversou com pessoas ligadas a Daniel Vorcaro. Eles acreditam que essa tentativa de acordo de delação foi politizada. Por que eles têm essa opinião? O que eles querem dizer com delação politizada? Mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Yuri. Obrigado por participar. Matheus, seja muito bem-vindo, meu caro. Vamos lá. Primeiro, a leitura do entorno do Daniel Vorcaro é de que há uma má vontade da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em fechar um acordo de colaboração premiada. Eles têm a
a impressão, a leitura, a informação de que nessa segunda versão muda muito em relação à primeira versão e aprofunda e dá detalhes da relação do banqueiro com integrantes da cúpula dos três poderes e também da oposição, o que não significa incriminar, mas significa, a gente falou isso a semana passada, detalhar melhor a relação em relação à primeira versão que foi apresentada. Esse é um ponto, mas tem uma leitura do entorno do Daniel Workaro de que há uma má vontade das autoridades em avançar nesse acordo de colaboração, justamente porque é uma delação do fim do mundo, é uma delação que afeta o sistema político como um todo e ninguém quer uma nova Lava Jato, né? Essa é uma expressão que eu ouvi hoje desse pessoal que orbita aí no entorno do Daniel Workaro. Uma delação que poderia atingir integrantes do Supremo Tribunal Federal, poderia atingir a cúpula do Congresso Nacional, o governo e também a oposição. E logo não há um ânimos ali muito intenso por parte das autoridades em fechar. Já vista também as ligações políticas que ele tem, a própria cúpula da Polícia Federal com o governo Lula III, a própria cúpula da Procuradoria-Geral da República com ministros do Supremo Tribunal Federal e fica tudo uma operação muito grande de resistência a avançar nessa colaboração premiada. Então esse é o ponto do lado ali que vem sendo apontado pelo Daniel Workaro. Claro que também, quando a gente fala com as autoridades que estão fazendo essa negociação, eles apontam que muitas vezes o Workaro, ele dá um caminho das pedras, mas ele não crava, ele não dá o que se chama ali no direito um ato de ofício, né? Alguma decisão. Por exemplo, se ele fechou um contrato com alguma dessas autoridades ou com familiares dessas autoridades, não há necessariamente nessa nova versão da delação premiada um ato de ofício dessa autoridade que justificasse esse pagamento milionário por aquele contrato. Isso acaba por dificultar. Mas aí quando a gente ouve também o entorno do Daniel Workaro, fala, poxa, ele está dando o caminho das pedras para os investigadores investigarem. Mas justamente pelas conexões políticas das autoridades que deveriam fechar esse acordo, nada avança e aí tem um impasse, já estão prevendo ali a rejeição dessa delação, tanto por parte da Polícia Federal quanto por parte da Procuradoria-Geral da República e até mesmo uma extensão dessa prisão dele, pelo menos aí até as eleições, quando o ambiente ficaria mais descontaminado e a depender politicamente de quem vencer a eleição, veria-se ali como que seria o ânimo das autoridades de prosseguirem. Tem um desânimo geral ali no entorno do Daniel Workaro, uma frustração e a avaliação de que há má vontade em avançar, justamente porque há uma leitura de que o ambiente está muito politizado e há uma politização das autoridades ao rejeitar avançar, porque, ao fim e ao cabo, ninguém, nenhuma instituição e nenhum político alto deseja uma nova Lava Jato no país. O Caio, ainda com relação ao Master, você apurou que a revelação dessas conversas de Daniel Workaro com Flávio Bolsonaro e a descoberta de que o banqueiro investiu dinheiro na produção do filme Dark Horse fizeram a campanha de Flávio adiar a definição de quem será o candidato a vice na chapa. Explica pra gente. Yuri, tem ali um momento ainda da campanha do Flávio Bolsonaro que a gente sente de esperar um pouco o tempo passar. A Copa do Mundo começa agora quinta-feira, as convenções de 20 de julho a 5 de agosto, portanto no momento pós-Copa, ainda tem ali um timing que eles não consideram que agora, talvez ali na primeira quinzena de julho, começa ali essas conversas. Por quê? Porque os próprios aliados, ali os potenciais aliados, a gente está falando basicamente União Brasil e PP, a Federação União Brasil e PP, eles são potenciais delatados, eles são potenciais investigados, a cúpula desses partidos, tanto Ciro Nogueira quanto Antônio Rueda, são apontados ali como gente muito próxima ao Daniel Workaro, então tem um receio até mesmo, olha que curioso, de haver o fechamento de uma coalizão com o Flávio Bolsonaro e eles virarem alvo de uma operação da Polícia Federal, que é vinculada, ao fim e ao cabo, ali também ao Palácio do Planalto, que está tentando a reeleição. Então, o próprio universo político tem um medo de se aliar ao Flávio agora e virar alvo, e também ali tem um receio ali da campanha, de integrantes da campanha, de ver até onde ali o Flávio consegue se arrastar nesse vale que ainda está sofrendo um desgaste em razão do vazamento dos áudios dele pedindo recursos para o Daniel Workaro. Caio Junqueira, Matheus Teixeira, muito obrigado, meus caros. Voltamos a conversar em instantes. Ainda sobre o Banco Master, hoje tem mais uma novidade. A Justiça das Bahamas reconheceu a liquidação do banco feita pelo Banco Central brasileiro,
o que pode ter impacto direto agora na recuperação de recursos investigados. É a Adriana Deluca quem vem conosco aqui para a tela para nos trazer mais detalhes desse assunto. Muito boa noite, Adriana. Oi, Yuri, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Yuri, com o reconhecimento da liquidação no país caribenho, o governo brasileiro ganha mais um instrumento para tentar localizar e recuperar ativos mantidos no exterior por Daniel Vorcaro. A apuração é do âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. No documento, o magistrado responsável pelo caso afirma que considera improvável que o Banco Master consiga reverter o processo de liquidação no Brasil. O Banco Central e a PF atuam contra 9 empresas que integrariam um fundo criminoso com operações no paraíso fiscal caribenho. Bahamas é considerado um dos principais centros financeiros offshore do mundo. A suspeita é de que essas empresas tenham sido utilizadas em um esquema de movimentação e ocultação de recursos. O governo brasileiro já iniciou os procedimentos para tentar reaver esses valores. O reconhecimento da liquidação pela Justiça das Bahamas é considerado um passo importante nesse processo, porque amplia a cooperação internacional e dá mais força às medidas adotadas no Brasil. Agora, a expectativa é de que a decisão ajude a acelerar a identificação dos ativos mantidos no exterior e contribua para o avanço das investigações sobre as suspeitas de fraudes financeiras e desvios de recursos que envolvem o Banco Master e empresas ligadas ao grupo, Yuri.